Olá, seja bem-vindos ao canal Recapitulando. Hoje a gente continua a nossa jornada pela Bíblia, mergulhando em Gênesis capítulo 15. É um capítulo, assim, muito significativo para a história de Abrão. Ele já tinha recebido promessas de Deus, né, várias vezes, mas aquela promessa central, a do filho, ainda não tinha se concretizado. Então o capítulo mostra um diálogo bem intenso sobre isso, essa promessa versus a espera. E já começa de forma bem direta, sabe? Com o Abrão questionando Deus. É forte. Ele diz algo como: Senhor Deus, o que o Senhor vai me dar se eu continuo aqui sem filhos? O meu herdeiro, no fim das contas, vai ser o Eliezer, lá de Damasco. Nossa, que ousadia, né? Mas mostra uma intimidade também, uma angústia real dele falando com Deus. Exatamente. É uma honestidade desarmadora. Ele não esconde a dúvida, a preocupação prática. E a resposta de Deus é na mesma linha, direta. Não vai ser ele o seu herdeiro, vai ser alguém que vai sair assim das suas próprias entranhas. E para não deixar dúvida, Deus o leva para fora e, manda ele olhar para as estrelas. Conta aí as estrelas, será que você consegue? Então assim vai ser a sua descendência. Uma imagem poderosa para falar do impossível, né? Totalmente. E logo depois vem aquele versículo-chave, o 6. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Esse versículo é uau. Ah, sim. Fundamental. É a primeira vez que essa conexão entre crer, acreditar e ser considerado justo por Deus aparece tão claramente. A palavra hebraica para acreditado ou imputado é interessante. Ela significa que Deus atribuiu justiça a Abrão. Não porque ele fez por merecer, entende? Mas porque ele confiou na promessa, mesmo sem ver nada ainda. E isso é revolucionário. Vem antes da lei de Moisés. É a base da justificação pela fé, que Paulo vai explorar séculos depois, lá em Romanos, em Gálatas, usando justamente Abrão como exemplo. Fascinante mesmo. Mas olha que interessante. Mesmo depois dessa demonstração de fé, que foi reconhecida por Deus, parece que Abrão ainda busca uma segurança talvez mais palpável, porque Deus reafirma a promessa da terra, né? Dizendo que o tirou de Ur dos caldeus para dar aquela terra. E o Abrão pergunta de novo: Senhor Deus, como eu vou saber que eu vou possuir essa terra? Ele pede um sinal. Isso não soa um pouco contraditório? É uma ótima observação. Mostra a complexidade da fé, né? A fé não elimina a busca por segurança, por confirmação. Crer na promessa futura do filho era uma coisa, mas garantir a posse da terra, isso envolvia questões bem concretas, digamos assim. E Deus, em vez de só responder com palavras, ele propõe uma cerimônia, uma aliança formal, um pacto muito sério para a cultura da época. Ele pede para Abrão preparar alguns animais específicos. Sim, e o ritual em si é bem gráfico, né? Abrão corta os animais ao meio, menos as aves, e põe as metades uma de frente para a outra. E tem aquele detalhe das aves de rapina tentando pousar ali e Abrão tendo que espantá-las. O que a gente pode tirar disso? Pois é, esse ritual de dividir os animais era típico das alianças de sangue. Quem passava entre as metades estava dizendo basicamente que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu quebrar o acordo. Era um juramento fortíssimo. As aves de rapina, elas podem simbolizar forças que tentam impedir ou contaminar a promessa. E Abrão está ali, ativo, defendendo a aliança. Mas o clímax mesmo, o mais impressionante, vem depois. Cai um sono profundo em Abrão, e junto vem um pavor, uma escuridão densa. É um momento de muita reverência, quase medo. E aí, quem passa entre as metades não é Abrão. São símbolos da presença de Deus. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Isso é chocante. É Deus quem assume a responsabilidade. É Ele quem passa pelo meio, colocando sobre si mesmo a maldição caso a promessa falhe. Ele jura por si mesmo que vai cumprir a aliança com Abrão de forma incondicional. Nossa, isso é muito poderoso. Muda toda a perspectiva da aliança. E nesse ambiente tão solene, Deus ainda entrega uma profecia bem detalhada e até meio sombria, né? Fala que os descendentes de Abrão seriam peregrinos, escravizados por 400 anos numa terra estrangeira.
claramente uma referência ao Egito. Mas também promete que ele, Deus, vai julgar essa nação opressora e que o povo sairia de lá com muitas riquezas. Exatamente. E tem um detalhe crucial sobre o tempo disso tudo. O retorno para a Terra Prometida só ocorreria na 4ª geração. E a razão? Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Isso é profundo, mostra um lado da soberania e da justiça de Deus. Ele demonstra paciência, dá tempo para as nações, mas existe um limite para a iniquidade que ele tolera. A futura conquista da terra, então, é vista também como um ato de julgamento divino sobre o pecado acumulado daqueles povos. Entendi. Então, para fechar o capítulo, Deus formaliza essa aliança da terra, ele define as fronteiras, né, desde o rio do Egito até o Eufrates, e ainda lista os povos que habitavam ali, que seriam eventualmente desapropriados. Depois de toda a angústia e a dúvida inicial de Abrão, vem essa confirmação tão forte, esse compromisso unilateral de Deus. Fica uma reflexão para a gente, né? O que significa para nós confiar nas promessas, mesmo quando o caminho revelado inclui dificuldades, esperas longas como foi para Abrão? É isso por hoje. Até amanhã, no próximo capítulo. Até mais!